Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. E galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito legal pra vocês, que é uma dica de... Uma dica ou são dicas? É uma dica. É uma dica de 3 podcasts de True Crimes muito legais para você assistir lavando a louça, correndo, trabalhando, arrumando a casa, enfim. São 3 podcasts muito bons que você precisa assistir. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de fazer 3 coisas muito importantes. Primeiro, você se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Segundo, você deixa o like, que é muito importante, ajuda muito a divulgar o vídeo. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você com certeza vai ouvir um desses podcasts aqui e você pode ajudar mais pessoas a expandir. E se você está vendo isso em outra mídia, marca aqui embaixo os podcasts que foram mencionados para me dar aquela moral. Vai que eles assistem e dão aquele famoso RT, né? Então não perde mais tempo e não vamos perder mais tempo, na verdade. Vamos pro vídeo. Então, galera, True Crime é um tema, é um tipo de vídeo, é um tipo de podcast, é um assunto que tá muito em alta ultimamente. E pra quem não sabe, True Crime, traduzido ao pé da letra, são crimes reais. Sei que é um tema meio pesado, por isso tô até tentando falar pra vocês de forma mais leve, pra não ficar um bagulho muito baixo astral, tá ligado? Muita gente gosta de saber sobre esse assunto. Um exemplo disso é a série do Jeffrey Dahmer, aquele canibal louco, tá ligado? Eu acho que vou até que dar um bip aqui nos vídeos, senão o YouTube vai derrubar esse vídeo. Ele bombou na Netflix, a Netflix inclusive tá querendo fazer novas temporadas. Enfim, é um tema que chama muito atenção. Nisso, algumas pessoas decidiram fazer podcasts falando de vários desses crimes reais que aconteceram, que são importantes, de certa forma, até pra você saber se defender, sabe? Se você vê uma pessoa suspeita, se você vê algo diferente e tal, pra você saber mais ou menos como agir. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Você tá vendo um cara com cara de assassino, você não vai tentar ir pra cima dele, né? Você vai, sei lá, corre. Bem que, como é uma cara de assassino, na verdade? Como que é? Mas enfim, se tá vendo uma pessoa estranha, você não vai pra cima dela. Então não vai querer dar uma de Indiana Jones aí, de MacGyver, desses caras, e pra cima de pessoas que você acha estranho. Mas enfim, vamos começar aqui por um podcast que é recente e ao mesmo tempo é velho, que é o podcast da Linha Direta. Cara, o podcast do Linha Direta, que na verdade é um programa de TV, né? Na verdade começou como um programa de TV lá nos anos 90, se eu não me engano, que falava muito disso e ele ajudava muito as pessoas a denunciarem crimes reais. O programa passava toda quinta-feira, pelo menos eu lembro de ver toda quinta-feira, e ele mostrava a situação, fazia simulação dos crimes acontecendo. Por exemplo, era um crime de assassinato, mostrava a pessoa indo atrás, dando a facada lá, e era muito interessante, dava medo real mesmo. E no final de todo o programa, a pessoa que tá foragida ali, eles botavam uma foto, botavam um número para você denunciar, ou então, se o crime que apareceu naquele programa foi solucionado já, eles colocavam um crime parecido e que não foi solucionado, sabe? Aí ele botava a mesma coisa, a foto, o telefone para você denunciar, e muita gente foi presa, muita gente denunciou e ajudou essas famílias que acabaram sendo vítimas desses crimes a ter um senso de mínimo de justiça, né? E foi algo muito bom. O Linha Direta voltou para uma nova temporada recentemente na TV Globo e virou até podcast que está disponível lá no Spotify. Até o momento desse vídeo eu não achei o podcast aqui no YouTube, mas no Spotify ele estava lá liberado, livre para você assistir, e é muito bom. É uma parada mais jornalística. Ele dá fatos, eles dizem como eles foram procurar essa pessoa, como que eles chegaram, e como cada programa é feito por uma equipe de reportagem diferente, cada episódio ele é focado com uma equipe. Por exemplo, tem um caso A lá, é o repórter fulano. Tem o caso B, é a repórter ciclana. E é legal que você, mesmo estando no mesmo podcast, você entra naqueles mundos diferentes, sabe? Tem um episódio, por exemplo, que ele é focado em um menino que foi morto. Aí o repórter, ele tem um filho. Então ele se identifica e ele passa pra você essa emoção. Então é muito bom pra quem curte jornalismo e tal, uma parada mais direta, sem muita firula. É uma parada boa pra você assistir, boa entre aspas, né, que a gente tá falando de crime real, mas é uma parada interessante de assistir e eu recomendo muito pra você, que é algo mais sério, mais direto, com um mínimo de identificação e sem ser algo monótono. O segundo podcast dessa lista é o podcast da Jaqueline Guerreiro, da Quinta Misteriosa. O outro era mais jornalístico, esse é bem mais sério.
Não sério em função de pesquisar, tá? Não que ela não pesquise, ela pesquisa muito, inclusive eu até acho que essa menina, ela é jornalista, mas chega a dar medo, sério. O jeito que ela fala chega a dar medo, tanto que eu não consigo ver sempre, eu tenho que dar uma pausa. Mas pra você que gosta de sentir aquela tensão, aquela vibração, você se sente no lugar, dá medo de verdade, do jeito que ela fala, mas é uma forma muito boa. Ela entra na sua mente e faz você estar no ambiente como se fosse a pessoa retratada. É uma parada bizarra, mas é muito bom. E é Quinta Misteriosa. É um podcast, mas também tem um canal no YouTube. É o canal da Jaqueline Guerreiro e os quadros têm o mesmo nome. Até a musiquinha, mano, musiquinha dá nervoso. Só de ouvir essa mesma musiquinha, que se eu não me engano é uma música padrão do YouTube que ele libera, em outros vídeos eu já lembro e já fico nervoso. E assista, que é muito bom mesmo. A mina manda bem. Ela pega uns casos de 1800 e lá vai bolinha, que dá vontade de assistir, dá vontade de saber, e ela vai se envolvendo na história, conta os mínimos detalhes, até coisas que ela acha que não é importante, você acha que não é importante, ela te mostra que sim é importante, e foi a minha porta de entrada nesse tipo de podcast, nesse tipo de conteúdo que eu acho bem interessante. Então, não perde tempo. Jaqueline Guerreiro, Quinta Misteriosa, inclusive, se eu não me engano, ela tem até uma loja, que eu tava pra dar uma olhada e devo ter esquecido. Se ela tiver, ela vê esse vídeo, ela comenta aqui embaixo. Mas sim, muito bom, recomendo, Quinta Misteriosa, tem no Spotify, tem no YouTube, vai lá assistir. E por último, mas não menos importante, o podcast que eu mais assisto atualmente, que é o podcast de duas meninas sensacionais que me ensinaram que nunca, jamais eu devo fazer o teste de polígrafo, que simplesmente é o podcast que eu esqueci o nome. Meu Deus, como é que eu esqueci o nome, gente? A Modus Operandi, meu Deus, eu tô ficando maluco. É o podcast que eu mais assisto e eu ouvi hoje e esqueci o nome. É o podcast da Mabê Bonafé e da Carol Moreira. Carol Moreira e a Mabê, elas são sensacionais. Esses que eu falei são mais sérios, elas são um pouco mais descontraídas, mas sem perder o respeito. E é bom que às vezes o tema é tão pesado, mas tão pesado, que elas, às vezes, elas dão uma pausa e conversam sobre o assunto. Tipo assim, por exemplo, teve um caso que eu vi, que a menina, ela entrou num carro lá, desconhecido, ela parou pra ir no banheiro, o casal deixou ela ir no banheiro, e a menina disse que sentiu na intuição, tipo, vai embora. E a menina não foi. Aí eu pensei assim, cara, por que essa menina não foi embora? Pegou a intuição sentiu, vaza. E teve um caso parecido, que a menina disse que sentiu uma intuição e meteu o pé. Aí elas deram uma pausa e falaram, gente, pelo amor de Deus, sentiu na intuição que tu tem que meter o pé, vaza, vai embora, gente, não paga pra ver. E é exatamente o que eu tava pensando no momento, e eu até soltei uma risadola sincera. Cara, muito bom o conteúdo delas. Inclusive, velho, elas têm isso, elas têm série elas estão fechadas com a Globoplay. Acho que tem na Globoplay o podcast delas, eu não tenho certeza, mas tem no YouTube, não tem, mas tem no Spotify também. Elas têm jogo, tem livro, mano, muito bom. E, cara, é interessante, dá vontade de ver, sabe? Tem um caso mais bizarro que o outro, que tem uma parada mais doida, mas que dá vontade de continuar assistindo, sabe? Não dá aquele medo. O medo que eu tenho, por exemplo, no da Jaqueline, eu não sinto nela, eu sinto mais leveza, sabe? Elas conseguem falar de forma mais leve, só que é o meu estilo, eu gosto de uma parada mais leve, mais tranquila, e que é o delas. É muito legal mesmo, e é maneiro a forma elas te colocam lá, não como você sendo protagonista da história que elas estão contando, mas como se fosse só um telespectador, de fato. Elas estão te colocando ali para você observar, como se fosse o vigia. Para quem entende da Marvel, você é ali basicamente o vigia. E é muito bom, cara, dá muita vontade de assistir, ouvir mais e mais e mais. Eu já zerei os conteúdos, não tenho mais o que ouvir, eu fico só esperando agora os episódios novos saírem. E é uma parada muito boa mesmo, dá vontade de você consumir mais e mais conteúdo, inclusive cobrem elas. Tá? Marquem elas e cobrem elas para elas assistirem mais e mais. Para elas fazerem mais e mais conteúdo, que eu já não tenho mais o que assistir. Minha louça já tá aqui, ó, há 5 dias, sem lavar, porque eu não tenho mais coisa para ouvir. Enfim, é muito bom mesmo. Tem jogo, o podcast delas cresceu tanto que tem livro e tem jogo. Tem noção disso? Tem jogo do podcast dela. Muito bom mesmo, recomendo vocês assistirem. E aquela parte que eu falei do Linha Direta, que não fica monótono, o delas também, porque além do principal delas falando do caso, ela tem 3 quadros diferentes. Um que é só para membros, se eu não me engano, que é o News, que elas pegam as notícias da semana e vão jogando para vocês, falando e tal, do jeito delas.
Esse particularmente eu ouvi uma vez e não gostei tanto, mas tem outros dois, que é o Caso Bizarro, que é parada mais sobrenatural e tal, que o pessoal faz assim. Alguns são maneiros, mas outros eu não curto tanto. O Caso Bizarro, ultimamente, se eu não me engano, o último que eles falaram foi da Grávida de Taubaté, que ficou muito bom. E tem um FAQ também, que é da Carol Moreira. E, cara, esse eu acho maneiro, que ela falou como foi o caso dela, por exemplo, de... Qual o nome? Quando ela foi jurada, sério. E é uma parada muito da hora, principalmente que todo vídeo desse, todo podcast desse que eles focam, que a pessoa acaba sendo presa, eles falam dessa parte, que a pessoa... Meu Deus... que a pessoa acaba sendo presa e você começa a imaginar no tribunal, e é legal ela ter focado muito nisso também, falar disso é bem da hora. Mas é isso, assistam, ouçam esses podcasts, o podcast Modus Operandi, o podcast Quinta Misteriosa e o podcast do Linha Direta. Os três são muito bons para todos os tipos. Se você é mais jornalístico, se você é mais sério, se você é mais descontraído, você vai gostar de um desses. E é isso, se você conhece algum outro que você curte, que você acha maneiro, comenta aqui embaixo, que é interessante para eu saber, para eu poder falar aqui numa parte 2, parte 3 desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante para mim, compartilha nas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, no Twitter, marca aqui também as pessoas que foram mencionadas nesse vídeo, beleza? O Bial, a Jaqueline Guerreiro, a Mabê, a Carol Moreira. É muito importante para mim e vai me ajudar muito, valeu? Então, não mais é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração, valeu, falou e tchau, tchau.